o canal que traz tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro e as novidades dos quatro grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, além das movimentações do mercado da bola, análises táticas, contratações e as notícias que agitam a galera apaixonada pela arte de jogar bola. Hoje, vamos mergulhar nas últimas atualizações do mercado da bola. Quem chega? Quem sai e quais nomes estão na mira dos clubes cariocas? Tem também aquele giro completo com as pré-temporadas, como estão se preparando o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo para brilhar no Cariocão e no Brasileirão. Mande sua mensagem nos comentários e venha debater sobre o seu time de coração. Preciso contar agora sobre a possibilidade de o Bahia contratar Léo Jardim. Esse assunto dominou as redes sociais ao longo da quarta-feira e causou preocupação em torcedores vascaínos. O que eu fiz? Entrei em contato com o dirigente Cruz Maltino, que garantiu: não houve proposta e nem haverá. O Vasco já fez de forma informal chegar aos ouvidos dos dirigentes do Bahia que não tem a intenção de negociar seu goleiro. Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, e Cadu Santoro, diretor executivo de futebol do Bahia, tem uma relação muito boa e já existiu essa conversa. Não adianta nem fazer proposta, porque nós não vamos negociar. O Vasco, pelo contrário, trabalha na renovação do contrato do atleta, cujo vínculo se encerra em dezembro desse ano. O novo contrato deve ter duração de 4 anos, com belo reajuste salarial, além do aumento da cláusula de renovação ou de cláusula da multa rescisória. Só para complementar, o Vasco deveria ter renovado esse contrato com o Léo Jardim antes, né? Toda vez que você deixa para fazer essa renovação no último ano do contrato, você passa a correr riscos. O que salva a pele Cruz Maltina é que o Léo já se identificou com o clube e demonstrou a intenção de ficar no Vasco em 2025. Hora de falar sobre o Cruzeiro com uma boa e uma má notícia. Fabrício Bruno foi comprado e a Raposa desistiu de Valentim Gomes. Para começar com uma parte positiva, o negócio entre Flamengo e Cruzeiro foi sacramentado na noite dessa quarta-feira, operação de 7 milhões de euros fixos e à vista, cerca de 45 milhões de reais. Flamengo e Cruzeiro discutiam um parcelamento dessa grana com direito a mais 1 milhão de euros em bônus. No fim das contas, o Flamengo disse que precisava do dinheiro à vista, o Cruzeiro concordou e retirou o bônus. O martelo foi batido, Fabrício Bruno não viaja com os dirigentes nem com a delegação do Flamengo para os Estados Unidos e se junta logo mais à delegação do Cruzeiro, que já está em território norte-americano. Fabrício Bruno, que fez muita força para que esse negócio acontecesse, ele deixou nas entrelinhas a informação de que é torcedor fanático da Raposa, ainda que a gente precise fazer a lembrança de que lá atrás ele deixou o Cruzeiro via justiça. Atleta que se torna um dos principais reforços do sistema defensivo, o mais caro dos jogadores contratados para 2025. Já em relação a Valentim Gomes, não houve acordo. O Cruzeiro chegou a oferecer, na noite de quarta-feira, 10 milhões e 900 mil dólares, um acréscimo de 900 mil dólares em relação à proposta que já havia sido aceita no último sábado. O Vélez aceitou a nova oferta, mas voltou a pedir mais dinheiro, o que fez com que os dirigentes cruzeirenses abrissem mão do negócio. Não há mais operação. Cheguei a ouvir na manhã dessa quinta-feira o seguinte, abre aspas: não tem mais negócio, cansou, encheu o saco, fecha aspas. Só para completar, o Cruzeiro não descarta buscar novos reforços, especialmente mais um defensor. Estou atrás desse nome para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo com faxina e insatisfação. Primeiro, para explicar a respeito da faxina. Cerca de 40 funcionários do Flamengo foram demitidos na segunda-feira, lá no Ninho do Urubu, todos ligados ao departamento de futebol. A avaliação do BAP, o novo presidente, e do José Boto é de que havia muita gente trabalhando no clube. Essa demissão em massa quebra uma promessa que havia sido feita pelo BAP em relação a não demitir muitos funcionários. A crise causada a partir dessa demissão se dá também por conta de algumas mudanças na rotina dos jogadores. O José Luiz Runco, novo chefe do departamento médico, decidiu, entre outras coisas, cortar a presença de nutricionistas nas viagens, o que causou incômodo. Ele, inclusive, está revendo essa ideia. Outra decisão do José Luiz Runco, que irritou em especial os jogadores, diz respeito à presença de uma mesa, onde os atletas fazem aquele fute-mesa. Essa mesa ficava próxima à área do departamento médico e ela foi retirada de lá. Os jogadores na representação nessa quarta-feira se irritaram e a mesa deve acabar voltando para o seu lugar original. Importante contar que alguns dos funcionários demitidos tinham relação muito próxima com os jogadores. Dá para dizer que a primeira experiência de José Luiz Runco de volta ao Flamengo depois de 9 anos com os atletas não foi das mais animadoras. Só para completar o noticiário rubro-negro, é importante contar
que a venda de Fabrício Bruno, 7 milhões de euros à vista, faz com que o negócio com o Juninho do Qarabag se torne cada vez mais próximo. O Flamengo, na oferta que fez ao Qarabag, chegou a condicionar o pagamento à vista do dinheiro caso conseguisse qualquer transferência de saída de atletas com valor superior a 5 milhões de euros. A tendência é que o Juninho seja oficializado nas próximas horas. Tô de olho nessa história. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que já tirou 12 atletas do elenco na comparação com o ano passado e ainda tem mais 3 jogadores para saírem. A limpa tricolor tem 8 jogadores que pertenciam ao elenco principal. Saíram Wellington, lateral esquerdo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Rafinha, Ramal Lewis, Galopo e Raí Ramos. 2 jogadores também foram emprestados, o Matheus Belém e o Pedro Vilhena. O Nicão não volta de empréstimo e o Caio Matheus, que estava terminando a formação na base para integrar o profissional, teve seu contrato rescindido e virou jogador do Curitiba. Com toda essa galera que saiu, a economia é próxima a 4 milhões de reais por mês. Importante contar que o São Paulo também negocia as rescisões dos contratos com Jackson Mendes e Orejuela e tenta o empréstimo do Lisieiro para o Sport. Com tudo isso, a estimativa é de uma economia de até 5 milhões de reais. É óbvio que o São Paulo também está contratando. Já contei para vocês que o Oscar vai custar 1.300.000 reais por mês. O Enzo Dias chega para ganhar algo na casa dos 300 mil reais mensais. Ainda que seja contratado mais 1 ou 2 jogadores, o Tricolor tem conforto para conseguir a redução na folha salarial que precisava, de acordo com o previsto para o orçamento de 2025. Queria fazer a pergunta para você, uso o espaço para comentário para dizer se de todos esses atletas que eu citei, algum fará falta. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que ainda não dá como oficial, mas admite negociações avançadas para a venda de Zaratio para o Racing. O clube argentino, que já era dono de 50%, está adquirindo os outros 50%. Importante contar que o Zaratio tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro e se não vendê-lo agora, o Galo vai correr enorme risco de ver o Zaratio assinar um pré-contrato com o Racing ou com qualquer outro clube a partir da metade do ano. Para evitar esse problema, o Atlético já aceitou a última oferta feita pelo Racing de algo na casa dos 4 milhões de dólares ou 24 milhões de reais. Dinheiro insuficiente para cobrir aquilo que o Atlético gastou quando da compra do jogador 4 anos atrás. Na oportunidade foram investidos 6 milhões de dólares. De qualquer forma, o Atlético entende que o saldo foi positivo do Zaratio com a camisa atleticana, 191 jogos, 23 gols e mais 13 assistências, 7 títulos conquistados, sendo 4 campeonatos mineiros, Campeonato Brasileiro de 21, a Copa do Brasil de 21 e a Supercopa do Brasil de 2022. A pergunta que eu quero fazer é: a venda do Zaratio é boa, é ruim, é positiva? Confesso que eu me decepcionei. Achei que o Atlético conseguiria a manutenção do atleta, uma perda importante por um valor bastante baixo. Preciso falar agora sobre Corinthians e Vasco de olho em Brian Rodrigues. Uma rádio uruguaia afirma que o atacante, que é uruguaio, entrou na mira dos 2 clubes brasileiros com direito a sondagens para o staff do atleta e também para o América do México, que é dono dos seus direitos econômicos. Esse namoro não é novo. Tanto o Corinthians quanto o Vasco já haviam tentado a contratação do Brian Rodrigues na janela da metade do ano passado. Na oportunidade, o América fez jogo duro, entendendo que o atleta era uma espécie de 12º jogador e estava sempre muito pronto para ser utilizado. A temporada dele no Campeonato Mexicano foi de 48 jogos, 19 gols e 8 assistências. Na Champions da CONCACAF, 7 partidas com 2 gols. Tanto o Vasco quanto o Corinthians têm interesse na contratação do atleta apenas por empréstimo com opção de compra. Se tiver de desembolsar uma grana para comprá-lo, a operação fica mais complicada, até porque os 2 times citados têm enormes dificuldades financeiras. É por isso que o Corinthians ainda nem trouxe reforços para 2025, enquanto o Vasco até contratou jogadores, mas todos baratos ou praticamente de graça. Gostaria de saber de você, torcedor do Corinthians e do Vasco, se o Brian Rodrigues seria um bom acréscimo, jogador que não conseguiu se firmar como titular no América, mas tem bons predicados. Chuta bem, de velocidade, também tem drible, acho que seria útil tanto em um quanto em outro clube. Meu amigo vascaíno, a situação tá ficando boa, reforços chegando aqui no Vascão da Gama, para a gente ter uma equipe competitiva para esse ano de 2025. E eu
acredito, inclusive, que o Vasco vai longe na Copa Sul-Americana. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco já confirmou 4 contratações, tá? Tem zagueiros no plural chegando aqui no Rio de Janeiro e, sobretudo, reforços aí para as pontas vascaína aí para simplesmente a gente ter mais velocidade e ainda ficar muito mais competitivo. Vamos falar muito aqui sobre essa situação do Marinates e, claro, Taça São Paulo de Júnior, preparação. O Vasco amanhã decide a vida na competição e também vamos falar sobre a preparação do Vasco para o jogo contra o Nova Iguaçu, porque hoje é antivéspera aí da estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que nos assistem não são inscritos aqui no nosso canal. Você acredita? Dá aquela força, se inscreva e pedir para você, tá? Você que gosta do nosso trabalho e tenha condições aí de nos ajude aí, meus amigos, certo? Para a gente poder fazer a nossa jornada aqui em 2025, certo? A gente está angariando fundos aí para a gente fazer um trabalho sensacional em 2025. Você que tenha condições de abençoar o nosso canal, não deixe de fazer. Abençoe o nosso canal com R$ 1, R$ 2 aí. Se não for te fazer falta, nos ajude. O Vasco está aí na antivéspera do jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. E, pessoal, eu não acredito que a equipe do Vasco vai ser uma equipe assim tão alternativa, não, tá? Alguns jogadores já se colocaram à disposição do treinador Ramon, certo? Que é o do Sub-20, que vai começar o trabalho aí no Campeonato Carioca, se colocaram à disposição, como a situação do Jair, como a situação ali do nosso bravo Paulinho, até o Felipe Coutinho, tá? Vamos ver, porque eu não acho que vai ser aquele time que perdeu de 3-0 por Volta Redonda, não, tá? No jogo treino. Mas o seguinte, treinamentos em período integral, com destaque aí para o Payet, que chegou fininho, está jogando muito, treinando muita cobrança de falta, e também o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, que é o primeiro a chegar e o último a sair aí dos treinamentos. Um profissionalismo extraordinário. Sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? Sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco da Gama já fez 4 contratações. Daniel Fusato, goleiro que chega para substituir o Kehler, muito mais goleiro do que o Kehler. O Vasco fazendo essa contratação junto à equipe do Eibar, certo? O Vasco aí com 75% dos direitos econômicos do atleta. Não custou nada para o Vasco. O Lucas Oliveira chegando aí junto à equipe do Cruzeiro. O Vasco também não teve custo nesse empréstimo. O Vasco, na verdade, o jogador vem de forma definitiva, tá? Um ano aí, 70% dos direitos econômicos do Lucas Oliveira. O Daniel, o Lucas Freitas, outra contratação que o Vasco da Gama fez, certo? Junto ao Palmeiras, jogador que foi titular ali no final do Brasileiro do ano passado, contribuiu ali bastante com o Juventude, o Vasco adquirindo 50% dos direitos econômicos, e o Tietê,
e chegou aqui em forma definitiva, contrato de 1 ano, com batendo meta, fica por mais 1 ano aqui no Vasco da Gama. Sobre novidades, o Vasco está fazendo uma reposição para a zaga muito boa. Maurício Lemos está por detalhes de ser anunciado, já está fechado com o Vasco. É o seguinte: está tratando da parte de documento, parte burocrática, lá em Belo Horizonte, com o Galo. Mas o jogador já está acertado, se apresenta no CT Moacir Barbosa, e o seguinte, né, um jogador que, na atual realidade, aí, chega para ser titular. A parte técnica do Maurício Lemos ninguém questiona, tá? O problema é a parte física. Ontem a gente conversou com o doutor Rodrigo Lasmar, que fez a cirurgia nele, e está tudo ok, doutor aí da seleção brasileira. Ele trabalhou muitos anos na seleção brasileira. O doutor Rodrigo Lasmar falou que ele está em plena atividade física. Então, cara, muito bom essa situação. A situação também envolvendo o jogador Samir, né? Porque o Samir tá com a situação ali muito adiantada também com o Vasco da Gama, certo? O Vasco até conseguiu fazer um abatimento na situação do salário ali do Samir, que recebe hoje lá no México R$ 740 mil, tá? O Vasco conseguiu até um abatimento. Essa negociação pode sair a qualquer momento. O grande trunfo do Vasco é o Juliano Bertolucci, tá? Bom, por que o Juliano Bertolucci? Juliano Bertolucci que negocia a venda da Vasco SAF. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o Vasco formalizou uma proposta ao Red Bull Bragantino pelo atleta Pedro Henrique. Isso mesmo, grande Pedro Henrique aí. O Vasco formaliza essa proposta de empréstimo, jogador batendo meta, o Vasco efetua a compra. A gente passa aqui para falar da parte de ataque, porque surgiram o nome do Gabriel Veron e também do Vitor Sá, tá? Os dois nomes praticamente aí descartados, né? O Porto pediu uma grande quantia ao Vasco da Gama, cerca de 10 milhões de euros, só aceita fazer a compra. O Vasco descartou a situação do Gabriel Veron, tá? O Vasco tinha até uma esperança, porque o jogador foi emprestado para o Cruzeiro no ano passado. A equipe do Porto entende que tem que fazer uma recuperação ali envolvendo dinheiro que foi colocado nessa negociação, e a situação lá do Vitor Sá acabou de renovar o contrato lá com a equipe do Krasnodar, da Rússia, é titular, né? Contrato até 2026, o jogador só sai mediante a compra, o que não vai acontecer. Sobre a situação envolvendo aí as pontas do Vasco da Gama, certo? O Vasco muito perto de fazer o anúncio do Wanderson, o Vasco chegando a um acordo com o Internacional de Porto Alegre aí, uma negociação que gira em 3 milhões aí de dólares aí, um jogador que chega aí para ajudar muito ao Vasco da Gama. Mas além do Wanderson, tá? O Vasco tenta a contratação também do Brian Rodrigues, tá? É uma contratação que é muito viável ali, que o Pedrinho desistiu da situação do Rony, certo? Do Coelho, viu que existe essa possibilidade de mercado do Brian Rodrigues, que seria até mais barato, mais viável trazer o jogador. O jogador precisa de novos ares lá no México, certo? E a situação aqui do Marinatti é o seguinte, pessoal. Ontem a gente foi atrás para poder saber dessa situação, se ele estava incomodado com essa situação da ECAP, conversinha fiada do Boitatá, tá? Então, até o Juliano Bertolucci confirmou aí que tem tudo para poder dar certo com o Vasco da Gama. Aguardemos aí sobre essa situação aí da SAF aí, mas as coisas estão acontecendo
no Gigante da Colina. Perfeito? Bom, pessoal, você que puder contribuir com o nosso canal, com a nossa jornada para 2025, eis aí o Pix para você poder ajudar. E, claro, a gente finaliza o nosso vídeo agradecendo a você aí pela sua audiência. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!